Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Lágrimas na Terra da Rainha. Na prorrogação, Croácia vira sobre a Inglaterra e acaba com o sonho do bicampeonato. Duelo de titãs. Itália e França fizeram a disputa de 2006 a melhor final do século. Inédito. 20 anos depois do terceiro lugar, Croácia vence e garante vaga na final pela primeira vez na história. Artilheiro belga. A história do jogador que lutou para estar entre os gigantes do futebol. Começa agora o Estação Rússia, o debate diário sobre os acontecimentos da Copa do Mundo 2018. Nenhuma das duas equipes eram cotadas para terem vida longa, mas mesmo assim Croácia e Inglaterra fizeram a semifinal da Copa. A partida teve início às 15h e foi sediada em Moscou. De um lado, você tinha um país de bandeira quadriculada sem peso nenhum em sua camisa. Do outro, uma Inglaterra mergulhada em um jejum de 42 anos sem mundial, via seus companheiros europeus paparem copas e ela não. Não existia grandes expectativas para nenhuma das equipes. Mas logo que apitou iniciou a partida, essa pouca confiança morreu. Por ser o país natal do futebol, os ingleses tinham uma pressão um pouco maior pela vitória e por isso colocaram a Croácia na roda durante o primeiro tempo. E a investida trouxe lucro. Aos 3 minutos do primeiro tempo, Dele Alli tabelou com Lingard e quando recebeu de volta foi derrubado por Modric. Falta para a Inglaterra. O ala direito Trippier cobrou e fez 1-0 para os britânicos. Após a virada de tempo, os croatas adquiriram o controle das ações e passaram a levar perigo ao gol de Pickford. Aos 22 minutos da segunda etapa, Perisic saiu da meia esquerda e foi até o centro mandar o cruzamento de Versálico para a meta de Sola. E assim terminou o tempo regulamentar. Croácia, Inglaterra. Na prorrogação, a seleção de Modric continuou a impor volume de jogo, e foi por conta dessa ofensividade que o gol de Mandzukic saiu. O guerreiro Perisic disputou bola com Trippier e ela sobrou para o centroavante da Juventus, que só deslocou Pickford. Afinal, Croácia 2, Inglaterra 1, a final envolvendo croatas e franceses está marcada para o meio-dia de domingo. E agora nós vamos começar falando dessa partida que definiu a final de 2018 e eu vou dar boa noite para os nossos comentaristas Augusto César e Fabrício Vera. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universitária e a todo mundo que está aqui presente hoje. Boa noite, Mariana. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto. E boa noite a todos os ouvintes. Bom, a gente viu que a Inglaterra teve uma certa vantagem no início, mas depois que o gol da Croácia saiu, ela começou a ter mais controle. Então, na visão de vocês, teve uma superioridade de uma das equipes ou foi um jogo mais equilibrado? Olha, Mari, eu acredito que no início, né, no primeiro tempo, houve esse domínio da Inglaterra, tanto que foi o time que, mesmo sendo lance de falta, né, aos 3 minutos, foi o time que chegou ao gol primeiro. Então, houve no início essa superioridade, mas depois a Croácia mostrou um emocional maior, né? Até porque uma situação mais... uma seleção, né? Perdão. Uma seleção mais velha, mais experiente. Então, sobre administrar esse resultado adverso e acabou saindo com a vitória nos acréscimos, na prorrogação. E com essa superioridade saindo, né, agora da Croácia, será que a gente pode considerar que tem uma seleção que está trazendo maior tradição no futebol, Fabrício? Então, a Croácia é uma seleção formada por coadjuvantes, jogadores que não são as estrelas do time, mas são os motorzinhos, como o Modric, o Rakitic, o Perisic. Então é muito interessante ver essa seleção formada de um meio de campo muito forte em técnico, que vai jogar agora contra uma França que é muito veloz. Então, é algo que meio que equilibra o confronto. Então vamos ter um duelo na final de de técnica contra Velocidade. Fabrício, querendo ou não, o Modric ele é o
a referência técnica, né, da Croácia, e dizem assim que depende dele para a Croácia jogar bem. Hoje a partida dele não foi tudo aquilo que o Modric consegue jogar, mas mesmo assim a Croácia apresentou um bom futebol no segundo tempo. Quem foram esses responsáveis? Eu penso que foi o Mandzukic um dos principais responsáveis. Ele é um centroavante bem diferente, ele consegue jogar pelos lados, ele tem habilidade com os pés, ele consegue jogar. Até porque na Juventus ele não joga centroavante, ele joga mais pelos lados, mais de ponta, mais pelos lados mesmo. Então acho que o Mandzukic foi um dos grandes responsáveis, o Rakitic, o próprio Rebic também, que é um destaque dessa Copa do Mundo, está sendo cotado para ser contratado pela Internacional de Milão. Além do próprio do goleiro Subasic, que é um dos destaques do time nessa competição, principalmente também pela história que ele tem lá de carregar uma camisa do companheiro de time lá, uma homenagem, que morreu num jogo. Então, a seleção croata não é uma seleção do Modric, é mais ou menos uma seleção dos coadjuvantes dos times. Os motorzinhos se juntaram e fizeram um time. Augusto, a Inglaterra ela era marcada por estar apresentando um jeito diferente de futebol. Muitos dizem até que se parece com o jeito de jogar do Tottenham, que inovado pelo Pochettino e tal, jogando com 3 zagueiros, um esquema que é ofensivo e defensivo ao mesmo tempo. Mas hoje encontrou uma Croácia bem arrumada, e isso prejudicou as jogadas ofensivas da Inglaterra. O que faltou para os ingleses para conseguir se sobressair à Croácia no jogo de hoje? Faltou tranquilidade para a equipe. É uma equipe que é boa, né? Não é uma equipe ótima, por exemplo, que nem a Bélgica que saiu. Era uma seleção que era muito melhor, mais qualificada que a Inglaterra. Mas não vem ao caso. A Inglaterra falta muitos jogadores com essa capacidade de decisão e contou apenas com Harry Kane. Enquanto os jogadores, os alas, que também deveriam ser importantes e resolver, que são o Sterling e o Lingard, né, armados ali pelo Dele Alli, não conseguiram surtir nenhum efeito durante o jogo. Eles foram praticamente nulos. Então, e se a bola não chega no Harry Kane, que mesmo sendo um jogador que sai para buscar o jogo, né, a Inglaterra não consegue atacar e fazer o gol. O Kane é bem ofensivo, tal. Ele tem muita ajuda tática também, né? Que nem o Gabriel Jesus. Só que nessa Copa ele foi um Gabriel Jesus que marcou gols. É um tanto quanto mais experiente, né? Tanto que é o próprio capitão da equipe. E faltou isso, faltou essa chegada da Inglaterra, faltou mais organização, mais calma para os ingleses conseguirem marcar, quem sabe ganhar a partida de hoje. Sabe o que faltou? Faltou Gerrard e Wayne Rooney nesse time. Tá certo. E assim, muitos na década passada diziam assim que a Inglaterra tinha jogadores que tinham um nome, mas não tinham técnica para justificar aquele nome, como é o caso de Glenn Johnson, que o Fabrício ficou citando hoje, do Glenn Johnson, Lambert e Townsend, mas agora parece que deu uma melhorada no elenco, né? O Augusto. E você acha que daqui pra frente o torcedor da Inglaterra pode ficar otimista? Sim, a Inglaterra tem muitos motivos para se sentir otimista quanto à seleção dela. Tem o Pickford, que hoje apresentou algumas falhas esquisitas, mas é um bom goleiro. Ainda tem muito potencial pela frente, um goleiro jovem, né? Mais caro do mundo agora. O mais caro do mundo? Quando ele foi contratado pelo Everton, ele se tornou o goleiro mais caro da história. Olha só. E também tem o Harry Kane, né, que já é referência da equipe com 24 anos de idade. Então é um jogador que ainda não chegou no seu auge e já é o artilheiro da Copa do Mundo, com 6 gols marcados nesses 4 jogos que ele disputou. 4 ou 5 agora, não me lembro quantos exatamente ele participou. Mas, enfim, a seleção inglesa tem uma geração muito jovem que ainda tem lenha para gastar para a próxima Copa do Mundo. Eu penso assim, a Inglaterra saiu de um sufoco, de muitos problemas, de uma eliminação na lanterna do grupo em 2014, na primeira fase. Uma vergonha daquelas. Depois contratou um técnico novo, que era o Sean Allardyce, que foi pego em escândalos de corrupção e manipulação de resultados. Aí veio o Southgate, e depois de Southgate a seleção só cresceu. Então, é um futuro muito melhor do que aquele que prometia em 2014 para a Inglaterra. A Inglaterra inventou o futebol, né, e não vinha com tanta tradição nos últimos anos, mas ela conseguiu chegar à semifinal, que já foi um
um grande feito considerando os últimos anos. E encerrando a discussão sobre o jogo de hoje, vamos para o próximo quadro, o craque do dia. Craque do dia. Apesar de não ter começado a partida tão bem, o craque do dia de hoje foi fundamental para o resultado do jogo. O meio-campista Perisic conseguiu o empate da Croácia e ainda deu a assistência que resultou no gol da virada. E para conhecer um pouco mais sobre o atleta, acompanhe agora o boletim de Mariana Siqueira na voz de Matheus Alves. O croata Ivan Perisic nasceu no dia 2 de fevereiro de 1989 em Split, da antiga Iugoslávia. O jogador começou sua trajetória no futebol defendendo clubes pequenos na Croácia. O time que revelou o atleta é o croata Hajduk, mas seu nome foi reconhecido mesmo quando começou sua carreira internacional. O meia se mudou para a Bélgica para defender o Clube Brugge em 2009. Temporadas que passou por lá, Perisic ganhou notoriedade e era cotado como uma futura promessa. A temporada entre 2010 e 2011 ganhou destaque no currículo do jovem croata. Durante o campeonato belga, Perisic foi o goleador. Além disso, ganhou o prêmio de jogador profissional do ano. E sua trajetória chamou a atenção do Borussia Dortmund, que assinou o contrato com o atleta. E na sua passagem pelo grupo alemão, a temporada também foi de vitórias. O Borussia ganhou em 2012 a Bundesliga e a Copa Alemã. A partir de 2013, o jogador teve passagem em outro clube alemão. E uma transferência de 8 milhões, Perisic passou a defender o Wolfsburg. No final do campeonato que disputou vestindo a camisa do clube, o meia foi o segundo que mais marcou pelo time, com 10 gols. Em 2015, o atleta assinou com a Internazionale, seu atual clube. E na atual temporada, o jogador já começou em alto rendimento. Quando não marcou, o meia croata foi decisivo com assistências. Depois de assinar uma extensão no contrato, Perisic garantiu sua permanência na Internazionale e a passagem no clube está sendo de vantagem. No final do ano passado, durante o jogo da Série A, o meia atacante marcou seu primeiro hat-trick numa vitória de 5-0 contra o Chievo. E nesse ano, Perisic é um dos destaques da seleção croata. Sua estreia defendendo o país foi em 2011 e de lá para cá já pôde fazer muito pela camisa quadriculada. Num grupo com Modric, Rakitic e Mandzukic, o jogador não encontra dificuldade de se destacar. É exemplo da Euro de 2016, quando foi o artilheiro da seleção. E uma noite com pouco brilho do camisa 10 foi o número 4, que acabou sendo decisivo hoje contra a Inglaterra na semifinal. Matheus Alves para o Estação Rússia. Estação Rússia. Na Universitária são 6h43. Hoje descobrimos quem vai pegar a França na final da Copa do Mundo 2018. Contra tudo e contra todos, a Croácia chegou de mansinho e agora pode dizer que fez a sua melhor campanha na história do Mundial, alcançando a decisão. Para início de conversa, vale lembrar que a seleção croata de futebol só surgiu depois que o país se separou da Iugoslávia em 1991. Na Copa mais próxima, de 94, a equipe não conseguiu se classificar. Só em 1998 que o time do uniforme xadrez conseguiu ingressar no maior torneio de seleções existente. E que estreia, viu? Os Vatrenes, como são chamados, ganharam de Japão e de Jamaica nos 2 jogos iniciais da fase de grupos, e por isso não tiveram dores de cabeça para chegar às oitavas. Já no mata-mata, a Croácia bateu a Romênia por 1-0. Nas quartas, surpreendeu o mundo ao aplicar 3-0 na superestimada Alemanha. Mas na final não teve jeito. A seleção foi vencida pela França por 2-1 na semifinal, O terceiro lugar ficou com os croatas depois de baterem a Holanda. Em 2002 e em 2006, a Croácia não passou da fase de grupos. Em 2010, o time nem sequer participou da Copa da África do Sul. Em 2014, os Vetranes caíram no grupo de Brasil e México e viu essas duas seleções avançarem. Novamente, a equipe do uniforme xadrez fica para trás. Mas nesse ano, as coisas mudaram muito. É claro que a Croácia não era favorita, mas muitos sabiam que Modric e Rakitic poderiam fazer o país derrubar gigantes. E isso
foi praticado na fase de grupos. Após, além de se classificar com 100% de aproveitamento, a equipe aplicou 3-0 na Argentina de Messi. Nas oitavas e nas quartas, a coisa foi mais difícil. Os croatas passaram da Dinamarca e da Rússia nos pênaltis. Muitos subestimaram Modric e companhia por conta dessas dificuldades, mas contra a Inglaterra nas semifinais, a Croácia demonstrou garra e adquiriu passaporte para a final. E a gente pôde ver, né, Augusto, que lá no inicinho, no jogo contra a Argentina, a Croácia fez um jogo muito bonito, aproveitou várias falhas da Argentina e conseguiu aplicar aquela vitória de 3-0. Então, dá para dar todo o mérito ao esquema tático ou a gente pode apontar alguns jogadores em especial? Eu acho que um complementa o outro de certa forma, né? Porque nenhum jogador joga sozinho, mas também o time em conjunto precisa daquele jogador que acaba se destacando no final das partidas. Na fase de grupos, eu acho que até a última partida das quartas de final, o principal jogador da Croácia sempre foi o Modric. Ele que puxava a equipe pra frente, armava, driblava, enfim, era ele mais 10 em campo. O destaque também pro goleiro, né, o Subasic, que fez uma bela campanha defendendo pênaltis nas quartas de final. Nas oitavas e nas quartas. Oitavas, eu tô muito contra a esquecido Dinamarca, hoje. né? Não, foram nas oitavas e quartas. Sim, não, ele nas defesas de pênalti ele esteve sensacional. Então, o conjunto da Croácia é um conjunto muito bom. Mas é sempre bom destacar os nomes de Subasic e de Modric nessa Copa, porque eles, sem dúvida, são os principais jogadores da seleção xadreza. Fabrício, devagando aqui um pouco, você conseguiria fazer um paralelo entre a Itália de Pirlo e a Croácia, que nós temos hoje? Não. A Itália de Pirlo, daquela época de 2006, era um time muito defensivo, era um time focado na força física e na defesa. Jogadores como Fábio Grosso, Pirlo, Cannavaro, Materazzi, não tem como comparar com essa seleção croata de muita técnica. Não tem jeito, Paulo, sinto muito. Mas eu falo no sentido assim, você é um time que é devagar, um time que não tem muita velocidade, mas que confia na precisão de passe de dois protagonistas que jogam ali atrás dos armadores, que no caso é o Modric e o Rakitic. Assim como fazia Pirlo e de vez em quando o Gattuso aparecia, também você pode fazer isso na Croácia. Pode ser, uma comparação um pouco forçada, mas tudo bem, Paulo. Eu achei esdrúxula essa comparação. Dá pra comparar um pouquinho o Modric e o Pirlo com os passes, assim, essa confiança nos dois de armar o jogo, de jogadores que ficam mais atrás para armar. Mas a Itália em si com a Croácia não dá pra comparar. Dá pra falar que a Croácia é a surpresa da Copa? Ou não é tão surpresa assim ela chegar na final? É uma das surpresas, mas eu acho que a principal surpresa é a Rússia chegar às quartas de final. Ninguém no mundo esperava que a Rússia, depois de perder o principal jogador, que é o Kokorin, e ter esses problemas com as lesões de zagueiros, e ser considerada muito ruim tecnicamente, ninguém esperava que ela chegasse tão longe na Copa, eliminando até a Espanha. E não foi nem tanta sorte, né? No jogo nas quartas de finais ele não jogou mal, a Rússia. Não passou porque o oponente foi realmente melhor. E agora voltando, né, para a Croácia, Augusto, você chegou a comentar antes que a experiência dos jogadores é um fator forte. Dá para falar que a Croácia vai sentir muito a perda ou é um fator que deixa como legado para a seleção? É difícil dizer como as coisas vão acontecer, mas a expectativa, né, pelo menos o que eu gostaria que ficasse, né, é que houvesse um legado para a Croácia, né, que não morresse com essa geração. Seria mais bonito para o futebol se a Croácia conseguisse se desenvolver melhor futebolisticamente depois dessa Copa do Mundo, né? Então, é isso, acho que... Tá certo, certíssimo. É só fazendo um pouco de projeção aqui, né? E com isso a gente encerra o quadro e vamos para o Perfis. Perfis. A Bélgica não se classificou para a final, mas sua campanha na Copa do Mundo é memorável. Um dos destaques da seleção é Romelu Lukaku.
O atacante brilhou na competição e ainda disputa a artilharia do Mundial. Confira agora um pouco mais sobre a trajetória do jogador no boletim de Tandara Reis. Romelu Lukaku, 25 anos de idade e muita história para contar. Na tarde de ontem, o atacante do Manchester United foi eliminado da Copa do Mundo. A Bélgica perdeu para a França e agora vai disputar o terceiro lugar com a Inglaterra. Apesar de estar fora da final, Lukaku marcou 4 gols na competição, foi um dos destaques do jogo que tirou o Brasil do campeonato e, sem dúvida, tem motivos de sobra para estar feliz. Quem vê o atacante disputando a artilharia da Copa e se destacando nos campos da Rússia, não imagina o que ele enfrentou para conquistar sua posição em meio aos gigantes do futebol. Tudo começou quando Lukaku era apenas uma criança de 6 anos. Foi nessa época que o jogador belga fez uma promessa, que com 16 anos iria assinar seu primeiro contrato profissional com o Anderlecht, equipe belga de maior sucesso no futebol europeu. Tudo isso porque viu sua mãe misturar água no leite para conseguir alimentar os 2 filhos. Na ocasião, o pequeno Lukaku percebeu que sua família estava falida. O jogador contou essa história em uma carta emocionante publicada no The Players Tribune, com o título "Tenho algumas coisas a dizer". O testemunho viralizou nas redes sociais. O atleta conta que aquele momento foi um divisor de águas em sua vida. Roger Lukaku, pai do atacante, também foi jogador de futebol, mas estava no final da carreira e o dinheiro já havia acabado. A primeira coisa a desaparecer foi a TV a cabo, e a energia era cortada constantemente. Na busca de cumprir a promessa que fez, nas categorias de base, Lukaku encarava cada jogo como uma final. Ele dava tudo de si. Aos 12 anos, marcou 76 gols em 24 jogos. Um ano depois, chegou às camadas mais jovens do Anderlecht. Seus números e suas atuações foram tão convincentes que Lukaku assinou um contrato profissional com o grande clube de Bruxelas no dia 13 de maio de 2009, no dia do seu aniversário de 16 anos. O Anderlecht estava em final de temporada. Porém, naquele ano, o campeonato belga foi uma loucura. O Anderlecht e Standard Liège terminaram com o mesmo número de pontos e foi preciso fazer um play-off para decidir o título. Na véspera da final, Lukaku recebeu um telefonema do treinador de reservas e o convocou para o jogo. Aos 63 minutos de partida, o jovem atacante então realizou seu sonho de estrear no time profissional do Anderlecht. O título não veio, mas nas 2 temporadas seguintes, Lukaku marcou 38 gols em 92 partidas e despertou o interesse do Chelsea. Em Londres, passou por fases difíceis, foi emprestado ao West Brom. Acostumado a superar dificuldades, o atacante se reergueu e na temporada passada se transferiu para o Manchester United. Hoje, Lukaku é um dos principais nomes da tão elogiada geração belga, a sensação da Copa do Mundo. Além disso, o jogador está sendo especulado como possível substituto de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Isso mesmo, Lukaku é candidato a ocupar a vaga deixada pelo melhor jogador do mundo. O garoto que almoçava pão e leite misturado com água e que sofreu com preconceito, hoje brilha no futebol mundial e tem seu talento mais do que reconhecido. Tal conquista é fruto de muito trabalho, dedicação e, claro, determinação. Sei que a frase é clichê, mas nunca fez tanto sentido. O futebol não são só 22 homens correndo atrás de uma bola. É muito mais do que isso. O futebol pode mudar a vida das pessoas e Lukaku é um exemplo disso. Tandara Reis para o Estação Rússia. Copa Retrô. A final da Copa do Mundo de 2006 ficou marcada na memória de todos os fãs do futebol. Relembra agora o jogaço entre Itália e França na voz de Fabrício Vera. 12 anos atrás, em 2006, uma antiga geração de craques encantava o mundo. Jogadores como Patrick Vieira, Fabien Barthez, Thierry Henry e Lilian Thuram, todos eles liderados pelo capitão e camisa 10 Zinedine Zidane. Boa parte desses jogadores fez parte do elenco da Copa de 98, que se sagrou campeão naquela edição em casa. E na final, venceu o Brasil por 3-0, naquela que foi a Copa que mais destroçou corações brasileiros. E 8 anos depois, na Copa da Alemanha, essa geração de craques voltou a judiar do Brasil. Nas quartas de final, venceram por 1-0,
com gol de Henry, após falta cobrada por Zidane. Em seguida, os franceses enfrentavam a surpresa da Copa, Portugal de Luís Figo, já que Cristiano Ronaldo ainda estava em ascensão, e o jogo foi difícil. Os Blues apenas passaram com um pênalti, convertido por Zidane. Na final, o esquadrão francês enfrentou outro exército, a seleção italiana, e a equipe tinha um elenco a ser batido, com jogadores como Gianluigi Buffon, Fábio Cannavaro, Andrea Pirlo e Alessandro Del Piero. E essa mesma Itália eliminou os anfitriões, a Alemanha, na outra semifinal, por 2-0, com gols na prorrogação. E foram com belos gols. O primeiro do lateral Fábio Grosso, já o segundo em uma aula de contra-ataque, que terminou com a finalização de Del Piero. No dia 9 de julho de 2006, no charmoso Olympic Stadium em Berlim, aconteceu a final entre francos e ítalos, uma das melhores finais de Copa do Mundo da história. O jogo já começou com a França indo para o ataque, e aos 7 minutos já sofrendo um pênalti. Florent Malouda foi derrubado por Marco Materazzi, e Zidane na bola marcou na cobrança após ela explodir no travessão. O empate veio pouco mais de 10 minutos depois. O próprio zagueiro Materazzi subiu mais alto que a defesa francesa e testou para as redes, deixando a partida em 1-1. No resto do primeiro tempo e no segundo inteiro, nada de gols ou algo marcante. O próximo acontecimento relevante veio surgir no segundo tempo da prorrogação e envolvia os dois principais personagens do jogo. Em um momento de bola parada, Materazzi balbuciou palavras que jamais foram conhecidas para Zidane. Alguns dizem que ele proferiu ofensas para algum familiar do francês. E o Zidane, sempre conhecido por ser um jogador calmo e tranquilo, perdeu a cabeça. Ou melhor, não perdeu, mas usou a própria para agredir o rival italiano. E foi com uma cabeçada no peito que o craque revidou a provocação, e Materazzi foi ao chão imediatamente. O cartão vermelho foi aplicado, e Zidane se despediu do futebol desta maneira, já que se aposentou depois da Copa. Antes mesmo do mundo entender o que aconteceu com Zizou, a partida acabou e foi para os pênaltis. E a vitória italiana veio por 5-3. Apenas Trezeguet errou para o lado francês. E após 24 anos, os italianos se tornaram tetracampeões. De 2006 para 2018, os franceses conseguiram esfriar a cabeça, construir uma nova geração e voltar a uma final de Copa do Mundo. Segue a esperança agora em jogadores como Mbappé, Griezmann, Pogba, Lohri e Kanté. Fabrício Vera para a Estação Rússia. Handball, como natação, ginástica. Os caras vieram treinadores de fora e deram certo. Por que não pode vir um Simeone? Por que o Simeone não assumiu a Argentina? Só vocês viram o Fred, primeiro boa tarde, Fred, Dario Pereira, Tom Dario Pereira, Wagner, Fernando Veloso. Vocês viram o Simeone, o que vazou do Simeone, ele conversando com o Burgos, que é o goleiro, que é o auxiliar dele? O quê? Tá uma bagunça essa seleção argentina. Você acha que vai assumir isso aí, rapaz? Então, Tite, até o momento quando você foi lá, beijou o rosto do seu Marco Paldonero, que foi banido do futebol. Aí o Rogério Caboclo, que não é nem presidente ainda, foi lá em Londres e te abraçou, e você beijou, e aí o Edu Gaspar beijou todo mundo. Porque, por sinal, Edu Gaspar, você é o pior que tem na CBF. Se a CBF tá desse jeito, é você que é o responsável. E se a gente perdeu a Copa do Mundo, uma Copa do Mundo fácil que era pra gente estar jogando hoje, a culpa é sua, Edu Gaspar. É só tua. O ex-futebolista José Ferreira Neto, mais conhecido como Neto, voltou a chamar a atenção depois do depoimento a respeito da seleção. Na declaração que acabamos de ouvir, o comentarista criticou a comissão técnica CBF a respeito do Brasil na Copa. O comentário foi feito durante o programa Os Donos da Bola na Bandeirantes. Desse jeito. Salve Brasil! Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo. No flow, por onde a gente... E chega ao fim o Estação Rússia desta terça-feira, dia 11 de julho de 2018. A ancoragem foi minha, Mariana Siqueira e Paulo Emílio de Medeiros. Comentários de Augusto César e Fabrício Vera. Com produções e reportagens de Tandara Reis. Com trabalhos técnicos de Jorge Barbosa e Thiago Damaso. A orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. O Estação Rússia é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Mariana. Boa noite, Paulo Emílio. Boa noite, ouvintes.
Estação Rússia volta amanhã às 6h30. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.